sublime, que é a salvação pela graça. Não há outra maneira de sermos salvos se não for por iniciativa do nosso Deus. Se não fosse o nosso Deus, todos nós não teríamos nenhuma chance de nos aproximarmos dele, nem por obras, nem por boas ações, nem por religiosidade, nem por sacramentos, nem por qualquer tipo de pagamento, qualquer penitência. A gente é salvo somente pela graça, a graça que vem do céu, a graça que se manifestou em Jesus e que foi aplicada em nós por meio do Espírito Santo. Efésios 2, versículo 1 ao 10. Efésios 2, versículo 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Ó Deus amado, louvamos o Senhor por cantarmos sobre o teu amor e a tua misericórdia. Louvamos o Senhor porque o Senhor é quem dirige esse culto. Louvamos o Senhor porque podemos exaltar a graça do Senhor, porque sabemos que é somente por Ti que nós temos acesso à Tua santa presença. De maneira alguma, ó Deus, nós temos algo em nós que pudesse ter algo que pudesse merecer a Tua salvação. Ó Deus, que ao expormos essa palavra, assim como foi nos cânticos, assim como tem sido nesse culto, nossa alma se eleve, para nós desfrutarmos do poder da ressurreição de Cristo, do poder que transformou a nossa existência, do poder que nos dá fé, nos dá esperança contra toda circunstância, do poder que nos anima a viver animados em tudo que o Senhor é em Cristo para nós, e como o Senhor é maravilhoso em tudo que faz, tudo que fez e tudo que fará. Que nós possamos, ó Deus, ter um coração grato e cheio de fé e esperança e amor para comunicar esta rica palavra que é a palavra da salvação. Em nome de Jesus, amém. Nós temos estudado nesse mês, irmãos, assuntos relacionados à Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero, ele estampou lá nas portas da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. E as bandeiras da reforma nós estamos tratando nesse mês. Primeiro nós falamos que nós só podemos conhecer a Deus e nós só podemos ter a revelação de Deus através da Bíblia. Não existe outro meio de você conhecer a Deus se você não ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia. A segunda coisa que nós vimos no domingo anterior, no domingo passado, é que a nossa salvação é somente pela fé. Não há como você ser salvo por qualquer mérito teu, por qualquer obra tua. Você precisa confiar única e exclusivamente na obra de Cristo para ser salvo dos seus pecados. E hoje nós vamos ver que a salvação é somente pela graça. Pela graça sois salvos. E esse texto ele traduz perfeitamente todo esse sentido daquilo que é a salvação pela graça. Ainda hoje, tantos anos depois da Reforma Protestante, ainda existem pessoas tentando adquirir uma salvação pelas suas obras,
pelo seu esforço humano, estão tentando pagar pelo favor de Deus. Ainda hoje, as pessoas estão tentando construir um paraíso por si mesmas, pelos seus esforços pessoais, mas estão cada vez mais perdidas, como ovelhas que estão desgarradas do rebanho, como ovelhas que querem ter uma vida, mas estão apegadas nos seus méritos pessoais e estão totalmente desviadas pelo caminho. Paulo trata aqui em Efésios da glória da graça de Deus e de como que essa glória, dessa graça gloriosa, transformou a vida daquela igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, e uma das marcas da cidade de Éfeso era seu comércio religioso. Eles comercializavam o espiritismo para o mundo antigo inteiro, e lá havia cultos a inúmeros ídolos e falsos deuses, que era dominado pelo demônio, dominado por uma guerra espiritual, aquela cidade. Mas quando o evangelho chegou lá, e quando o evangelho tocou o coração de pessoas que eram influenciadas por uma vida movida pelo satanismo, algo incrível aconteceu. Pessoas saíam de casas com seus livros de bruxaria e colocavam na frente da igreja, e pessoas se convertiam de verdade. E quando aqueles livros eram colocados ali na frente da igreja, eles faziam uma fogueira e queimavam aqueles livros, e aquilo deu a maior confusão na cidade, porque o pessoal disse: se esse povo continuar desse jeito, nós vamos falir, não vai ter mais jeito. E aqui Paulo está mandando uma carta para eles da prisão. Paulo estava preso por causa do nome de Jesus, preso por falar da verdade que liberta, e então ele está dizendo aqui de como é glorioso o nosso Senhor, a salvação oferecida por Deus, planejada na eternidade, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo no coração. E ele mostra que essa salvação, ela é efetuada em nossas vidas pelo poder de Deus. Essa salvação, quando o Espírito Santo aplica ela dentro de você, é como se fosse uma ressurreição, é uma ressurreição dos mortos. Quando você chega à fé em Jesus Cristo, quando você confia que Ele é o teu Salvador, é porque Deus te despertou da morte. Eu lembro que quando nós tínhamos aulas lá no Instituto Bíblico Cetro, em Guarapuava, o pastor Milton contava essa história de um caminhão, de um ônibus, melhor dizendo, em que as pessoas estavam afiveladas, sentadas nos seus lugares, e de repente, numa determinada descida, aquele ônibus, ele perde o freio, e ele cai na ribanceira e cai no rio, e lá naquele rio ele fica por 2 horas, com 44 pessoas lá embaixo da água. E de repente chega o pessoal e retira aquele ônibus com um guincho, a água escoa, e eles colocam em cima da ponte, em cima da estrada, aquele ônibus, e alguém entra lá oferecendo produtos, sejam distrações, sejam vícios, sejam oportunidades religiosas, oportunidades de negócios, mas ninguém responde, ninguém fala nada, ninguém tem uma reação. Por quê? Porque aquelas pessoas precisam de vida, e foi assim que Deus nos encontrou. Ele nos encontrou como se estivéssemos afundados numa vida no lodo do pecado, na areia movediça do pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossas transgressões. Então nós vamos ver nessa noite assim que a salvação é somente pela graça, que só Deus pode nos salvar, porque é Deus que nos tira da pior condição. Nós estávamos num estado de morte espiritual, não tínhamos nenhum anseio por Deus, nós éramos alheios à vida de Deus, como nós lemos na carta a Tito, que Paulo também fala isso. Nós estávamos separados de Deus desde o nosso nascimento, desviávamos pelos nossos caminhos, andávamos de braços dados com o pecado, nós erramos o alvo, nós pecamos, nós tínhamos um alvo de glorificar a Deus na nossa criação, mas como humanidade nós corremos para longe de Deus. Você lembra quando o filho pródigo retornou para casa e o pai o abraçou, e o pai então o beijou, lhe deu uma roupa nova, colocou um anel no seu dedo,
E o irmão do filho pródigo estava muito indignado, dizendo assim: olha, ele gastou tudo em coisa feia, gastou tudo em meretrizes, prostituição, coisas erradas. Como é que o senhor faz um negócio desse? E ele fala assim para o filho, o pai fala para o filho, ele diz assim: esse filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Quando nós nos encontramos com a fé, nós deixamos do estado de morte espiritual. Jesus mesmo disse assim para alguém que queria segui-lo, mas disse que primeiro precisava cuidar do seu pai até a morte. Jesus disse para ele assim: deixa os mortos que sepultem os seus próprios mortos. Como que um morto pode sepultar um outro morto? Pode sim, porque um morto fisicamente, um morto espiritualmente, que estuda, trabalha, tem família, que está caminhando, que anda de carro novo, carro velho, que está aí pela cidade, um morto espiritualmente pode sepultar uma pessoa que morreu fisicamente. Uma pessoa pode ser religiosa, inteligente, bem-sucedida, mas se ela não foi salva por intermédio de Jesus, ela continua morta nos seus delitos e pecados. Nós éramos rebeldes e fracassados, e é assim que estão as pessoas que não têm a salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque elas seguem o curso deste mundo. O texto fala: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O mundo é o sistema de valores que se opõe a Deus, que contraria a Deus. Um sistema de valores que exalta a imoralidade, que exalta a perca dos valores, um mundo que exalta o egoísmo, o materialismo, que relativiza o que é certo e o que é errado. É aquela ideia que a pessoa fala assim: todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo cola na prova, por que eu não posso colar? Todo mundo dá uma gorja para o guarda, por que eu não posso fazer? Todo mundo fica na escola, por que eu não posso ficar? Todo mundo faz uma série de coisas erradas, por que eu não posso fazer? As pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, elas seguem a moda do mundo. As pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, elas estão sendo manipuladas por Satanás, porque diz o texto aqui: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É como aquele que diz assim: a nossa festa está do jeito que o diabo gosta, né? Então tem muita gente por aí que de brincadeira, sem saber, está realmente vivendo debaixo da manipulação de Satanás. A guerra espiritual, meus irmãos, ela é real. O diabo age, existem hostes malignas agindo na vida de pessoas, que se não tiverem o Espírito Santo, elas não têm chance de serem libertas da escravidão de Satanás. Essas pessoas estão nas trevas, estão com uma viseira das trevas, uma viseira satânica, não conseguem enxergar o valor da palavra de Deus, não conseguem ver sentido nas coisas de Deus. Pessoas mortas nos seus delitos e pecados são pessoas que andam segundo a inclinação da sua carne, porque o texto diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sabe aquela frase? Faz o que está no teu coração, faz o que você está sentindo, faz o que você quer, faz o que está no teu pensamento. O coração é corrupto e mais enganoso do que todas as coisas. Teu pior inimigo é aquele cara, é aquela mulher que você olha no espelho pela manhã. É ele que luta contra você. E quando nós estamos na morte espiritual, nós seguimos as tendências egoístas e decaídas da nossa natureza pecaminosa. Então, ao invés de comermos para desfrutarmos, nos satisfazermos da nossa comida, nós viramos em gulosos,
Quando vamos trabalhar, ao invés de trabalharmos para entendermos o prazer do trabalho, entender a dignidade que o trabalho dá, nós trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos por causa da nossa avareza. Quando vamos descansar, nós apreciamos o sono como se fosse um ídolo para exaltar a nossa preguiça, para servir a nossa preguiça. Então, uma pessoa morta nos seus delitos e pecados, ela está numa situação deplorável. Ela está debaixo da soberba, da ambição, rejeita a verdade, tem pensamentos maliciosos, é vingativo. Está debaixo da ira de Deus. Deus, ele diz aqui no final do versículo 3, éramos por natureza filhos da ira. Deus condena o mal, Deus rejeita o mal que está em nós. E Deus vai levar essas pessoas ao juízo final, se elas não encontrarem a fé em Jesus Cristo. Por mais esforços que os homens tentem fazer para melhorar a condição humana, por mais que todo ano lá tem um grupo de artistas que fala hoje é um novo dia, de um novo tempo que já chegou, esse novo dia para a raça humana nunca vai chegar sem Jesus. Esse novo dia está bloqueado, porque os homens estão enganando e sendo enganados, estão se enganando, estão sendo enganados. Precisamos, irmãos, reconhecer que se nós não tivermos Cristo em nossa vida, nós não teremos livramento da escravidão espiritual. Sem Cristo você é incapaz de buscar a Deus. Nós precisamos depender totalmente da graça de Deus e não há autossuficiência espiritual. Você é vazio sem Jesus, sem o Espírito Santo. Não confie na tua religiosidade, no teu moralismo, não confie nas tuas boas intenções, porque de boa intenção o inferno está cheio. Confie em Jesus, entregue sua vida a Jesus. A verdadeira transformação do pecado para a vida eterna começa em entendermos que nós não somos nada sem Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. E nós precisamos nos arrepender de todo o coração dessa vida infeliz que nós vivíamos longe de Deus. Examine seu coração, o que dita as tendências da sua vida? É o teu coração? É o mundo? Será que você está sendo manipulado? Será que nessa guerra espiritual você se convenceu que é crente, mas na verdade você está servindo a Satanás como um impostor, como um infiltrado no meio da igreja? Saiba que isso pode acontecer e nós precisamos nos voltar para Deus. Peça a Deus: Senhor, realmente eu me converti. Senhor, realmente o Senhor mudou a minha vida. Realmente o Senhor me deu salvação. Senhor, realmente o Senhor tocou meu coração e me fez ver os meus pecados. Senhor, o Senhor está agindo na minha vida. Sem o Espírito Santo nós somos vulneráveis às influências malignas. Uma pessoa que tem o Espírito Santo tem o coração blindado para a possessão demoníaca. Mas uma pessoa que não tem o Espírito Santo pode ser possesso. E possesso não quer dizer que a pessoa se estribuche no chão. Qual foi o demônio que causou mais estrago? Aquele gadareno que ficava se revirando lá nos túmulos? Ou Judas, que andava com Jesus, era apóstolo, era tesoureiro, e ele traiu Jesus, porque estava possuído por Satanás. Então, nós precisamos nos voltar para Deus, meus irmãos. Esse assunto é muito sério, esse assunto é urgente, mas esse assunto é glorioso, porque Deus nos tira dessa pior condição e nos revela a grandeza do seu amor. Versículo 4 dá uma virada aqui espetacular, linda, maravilhosa, que fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo,
pela graça sois salvos. Deus, Ele não nos deixou nas trevas espirituais. Deus revelou seu amor imensurável. O que Ele fez? Ele veio até a nossa condição de pecadores nas trevas espirituais, e Deus nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou. Por que Ele nos ressuscitou? Porque Ele teve amor e misericórdia, um amor eterno. Lembra da música que nós cantamos, que é baseada num texto de Isaías? Com amor eterno eu te amei, com poder eterno eu te atraí. Foi isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus se importou com nossa vida, com o nosso sofrimento, e nos amou de uma maneira inexplicável, de uma maneira que não se pode medir. É como se nós estivéssemos lá no fundo do mar, mergulhados, sem ter como respirar, nas profundezas do mar, na pressão do mar. E Deus, em Cristo Jesus, Ele mergulhou naquele oceano do pecado. Ou talvez como se nós estivéssemos caídos na areia movediça do pecado e não conseguimos sair de lá, porque a areia movediça ela nos puxa. E Deus pula lá no meio da areia movediça do pecado e arranca você de lá. E tira você lá do poço, de um tremedal de lama, de algo que é pegajoso, que é liguento. Deus vai lá na maior podridão, na região mais baixa, e tira você e tira a mim daquela situação. Porque Ele nos ama, meus irmãos, e porque Ele tem misericórdia de nós. Misericórdia é Deus colocar o coração dEle na nossa miséria. Deus vê toda a podridão do nosso pecado, e ao invés dEle se livrar de nós, Ele se compadece de nós, Ele se aproxima de nós. E juntamente com Cristo nos ressuscitou. Nós fomos salvos porque Deus nos ligou a Jesus Cristo pela fé. Deus construiu em nós uma fé que depende de Cristo Jesus, e por essa fé nós estamos ligados com Jesus espiritualmente, e só vai se achar livre do juízo de Deus aquele que colocou a sua confiança no Senhor Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida, já não entra em juízo, mas tem a vida eterna. Se você crê no Senhor Jesus, você ressuscitou. Porque o mesmo poder para Jesus ressuscitar, que o Espírito Santo ressuscitou Jesus com aquele poder glorioso, tirando ele lá das trevas, lá da morte, lá da mansão dos mortos, é o mesmo poder que o Espírito Santo usa para tirar você das trevas espirituais. Quando você desperta para as coisas de Deus, é porque o Espírito Santo vivificou você. Você estava seco, árido, você estava sem vida, você estava clamando por alguma libertação da morte, mas Jesus veio e te libertou. E Ele te exaltou com Cristo e te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que, de certa forma, nós estamos reinando e desfrutando da majestade de Cristo, mas isso não quer dizer que você tenha que dizer então: eu estou reinando com Cristo, então porque Jesus andou de burrinho 0 km, eu mereço andar de BMW 0 km. Isso é mentira, isso é engano. Reinar com Cristo é ser embaixador de Cristo. Reinar com Cristo é viver Cristo, é ser cristão, é mostrar Jesus no trabalho, na escola, na família, na vida. Isso é reinar com Jesus. Reinar com Jesus é você viver pulsantemente essa nova vida que Jesus conquistou para você. Isso é reinar. Isso é mostrar que você pertence ao reino de Deus. É como as crianças lá
em Nárnia, naquele livro famoso do C.S. Lewis que tem os filmes, eles vêm para dentro do mundo ali de Nárnia e eles começam as batalhas e começam as lutas e começa tudo aquilo, e o Aslan, que é a representação ali de Jesus, no caso um leão, ele está ajudando eles nas suas lutas diárias e nos seus enfrentamentos naquele lugar, até que eles chegam à vitória final, e então eles tomam assento nos tronos do reino do Aslan. Assim também somos nós. Nós lutamos dia após dia como emissários de Cristo. Nós levamos a mensagem da cruz a todos os cantos onde nós vamos, e um dia nos assentaremos definitivamente nos tronos celestiais. E cada um de nós será chamado pelo nome, mas de certa forma, espiritualmente, você já está assentado lá em Cristo Jesus. O que motivou Deus a fazer isso? A sua graça. Deus não fez isso porque nós merecemos, Deus fez isso sem nós merecermos, foi iniciativa de Deus. É pela graça que sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não tem nada que você possa dizer para Deus assim: se o Senhor não me escolhesse, o céu ia ficar pior. Não, é justamente o contrário. Se o Senhor não me escolhesse, aí que o céu ficaria bom, porque eu sou ruim. Mas é pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é por nada que você faça, porque você prega, porque você canta, porque você toca, porque você tem cargo tal na igreja. Não é por nada disso, não é por uma participação nos cultos, não é por causa do dízimo que você dá, não é por causa da oferta que você dá, não é pelo tanto que você jejua, não é pelo tanto que você ora. A salvação é pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há lugar para o orgulho na salvação que Deus te deu. Não tem lugar para um se achar melhor do que o outro, porque foi Deus, somente Deus, que nos salvou. A salvação, ela é do Senhor, de ponta a ponta, do início ao fim. Tudo vem dele, e tudo é para a glória dele. Então a salvação é somente pela graça, porque Deus nos tirou da pior condição. A salvação é pela graça, porque Ele revelou a nós seu infinito e majestoso amor em Cristo Jesus. E nós precisamos, apoiados nisso, entender o poder que nos fez ter essa nova vida. Esse é o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre, se você procura tantos milagres, você quer outros milagres, caia fora dessa. O verdadeiro milagre é um cara sujo, corrupto, voltado para o inferno, ser salvo para a glória de Deus. Veja o poder de Deus manifestado em transformar teu destino, em transformar a tua natureza. Louve a Deus por sua graça, e não pelos méritos que você acha que você tem. Abandone qualquer tipo de orgulho espiritual, e confie somente em Jesus como o único meio de ter vida verdadeira. Você não tem vida fora de Jesus. Tudo que vem de mim é trapo de imundície. Tudo que vem de Deus é glorioso, é majestoso. Toda a glória seja dada a Deus. E chega o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A salvação é somente pela graça, porque é pela graça que nós somos tirados do estado mais deplorável de vida. É pela graça que nós somos revelados, nos é revelado o amor majestoso, glorioso, gracioso de Deus. E é pela graça
que nós somos transformados para a glória de Deus. O texto diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura significa obra-prima, criação artística de Deus. Somos resultado da obra criativa de Deus. Pense numa tela que está lá rasgada, suja, manchada, jogada num canto, e ela está destinada a ir para o lixo. Um pintor pega aquela tela e ele começa a fazer um quadro maravilhoso com aquela tela rasgada. Ele restaura aquela tela, ele renova aquela tela, ele pinta aquela tela, ele usa até mesmo as manchas para fazer o quadro mais bonito. Esse pintor é Deus, e Deus está pintando a tua vida para a glória dele, e Deus é poderoso para transformar o teu sofrimento num bem para a glória de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Antes nós vivíamos de mãos dadas com o pecado, agora nós devemos viver de mãos dadas com Deus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As boas obras não salvam, mas pessoas que andam com Jesus farão boas obras, porque a salvação nunca vem desacompanhada da santificação. Pessoas que foram salvas têm evidência da salvação e mostram isso na mudança de coração. Mas ninguém é exigido a fazer boas obras se não se converteu. Se você não se converteu e quer fazer boas obras, você está se enganando se você acha que vai ser aceito por Deus por causa das tuas obras. Não será. Deus chama-nos a vivermos em novidade de vida a partir do momento que Ele converteu o nosso coração. Não é para você falar de Jesus se você não tem Jesus no coração ainda. Não é para você perdoar a pessoa que te magoou se você não tem Jesus no teu coração. Não é para você mostrar um outro caráter, um caráter transformado, se você não tem um caráter transformado. Só pode mostrar uma nova vida quem tem. Só pode dar algo aos outros aquele que tem o Espírito Santo preenchendo seu coração, e que a água da vida é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não se exige nada de uma pessoa que está indo para o inferno, mas quando você tem a promessa de Jesus, a transformação, então Deus te chama a viver em novidade de vida. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. O amor é revelado pela mudança de vida. John Newton foi o escritor que escreveu aquela canção famosa chamada Maravilhosa Graça, que fala a respeito da graça salvadora de Deus. De tudo isso que eu estou pregando aqui tem lá na música. Você pode achar lá no YouTube Amazing Grace, você vai conhecer a música linda. A melodia foi tirada das canções dos negros no navio negreiro. A melodia, ele ouvia aquela melodia, aquilo não saía da cabeça dele. E daí, quando ele se converteu, ele usou a melodia que ele ouvia no navio, que ele transportava os escravos, e ele usou aquela melodia para escrever aquela maravilhosa canção. Mas depois que ele se converteu, ele nunca mais carregou escravos, nunca mais foi capitão de um navio negreiro, de um navio de tráfico de escravos. A salvação, ela transforma, ela muda o nosso coração, ela faz a gente ser diferente. A graça não apenas salva, ela transforma. Então, meus irmãos, não queira ganhar o favor de Deus por meio das tuas obras, não queira ganhar o favor de Deus por causa das tuas penitências, dos teus sacrifícios, das tuas ofertas, do teu dinheiro.
Os irmãos se cansam aqui de falar, não se cansam porque eles falam sempre. Eles falam, a nossa igreja fala da Bíblia e a gente fala que Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer a tua alma. A gente fala isso bastante aqui na igreja. E é verdade. Você não vai ser salvo pelo quanto você dá de dízimo. Você não vai ser salvo por quanto você vem na igreja. Você vai ser salvo somente por Jesus. E quem é de Jesus, vibra com Jesus, ama Jesus. Você não precisa viver com medo, tentando comprar o favor de Deus. Não precisa. Porque o favor de Deus foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus, o próprio Deus, se inclinou a nós. Então, sejamos, ó, amados irmãos, humildes em nossa espiritualidade. Se nós sabemos o quanto foi pago por nós em Jesus Cristo, por que estamos tentando ser um melhor do que o outro espiritualmente? Seja grato profundamente por aquilo que Jesus fez por você. Cante com amor, devoção, venha aos cultos para exaltar o nome de Deus. Haja na igreja com esse coração alegre, jubiloso, apesar de toda a dor que o mundo te traz, apesar de todas as lutas e todos os sofrimentos que você tem, você pode olhar pela fé acima das circunstâncias quem é Deus para você. O amor de Deus, e apesar de tudo que acontece de ruim na tua vida, na tua semana, você pode estar aqui alegre, você pode esbanjar essa alegria no meio dessa cidade. Seja um evangelista sincero. Não existe outro meio de salvação. Não tem como uma pessoa ser salva se não for através de Jesus. As pessoas, elas estão morrendo. Elas estão indo para o inferno. E você que pode dar a notícia da salvação, e eu que posso dar a notícia da salvação, estamos nos calando. Estamos ficando quietos, vendo as pessoas indo para o abismo. Seja um evangelista, viva uma santidade ativa. Boas obras não salvam, mas pessoas que têm Jesus no coração têm transformação de vida, frutificam para a glória de Deus, mudam, são transformadas pelo poder de Deus. Talvez devamos orar para Deus assim: Senhor, será que o Senhor me salvou? Será que o Senhor me converteu? Será que realmente o meu primeiro amor é por Jesus? Será que eu estou animado com Jesus? Vamos orar, vamos examinar o nosso coração. Vamos examinar o nosso coração, não é por mérito, é por Ele. Entrega a tua vida a Jesus, e has de ter na vida e na morte um brilhante caminho de luz. Vamos orar ao Senhor? Vamos nos colocar em pé? Ó Deus, esse texto é maravilhoso, Senhor. Esse texto foi inspirado pelo Senhor e nós somos muito felizes de receber esse texto de Efésios capítulo 2. Como é maravilhoso, ó Deus, ver a nossa situação de escravos do pecado sendo transformados nessa nova vida transformada. E tudo isso por causa do Teu infinito amor, da Tua gigantesca misericórdia, e da sua insondável graça, Senhor. O Senhor é maravilhoso, porque fez tudo, completou tudo, abriu o nosso coração. O Senhor pagou um alto preço